Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Descobrindo valores é o tema da meditação desta noite. Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Quero ler e os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que falas deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em cada coração. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te damos graças e pedimos, Pai, que ajude-nos. Nós necessitamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito que fale aos nossos corações, coloca na nossa boca, Senhor Deus, usa-nos para a glória do Teu nome, para que esse povo receba, Senhor Deus, do Senhor, da Tua palavra, algo que edifica os seus corações, suas vidas, sua alma. Em nome de Cristo. Amém. William Hendrickson chama o capítulo 1 de Marcos, capítulo da glória. Aqui, se você vai ler o capítulo 1 de Marcos, é o capítulo da glória mesmo. A gente entende o que ele está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, ele chama o capítulo 2 de capítulo da oposição. É o capítulo que traz também um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas, de todo jeito, e traz bastante problema ao Senhor Jesus. No capítulo 1, todos buscavam a Jesus, todos estavam buscando a Jesus, todos queriam o que ele estava
fazendo, no versículo 36 diz, procuravam-no diligentemente, Simão e os que estavam, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam, todos estavam buscando a Jesus. Uma multidão carente, uma multidão bebendo dos milagres que Jesus operava. Então estavam correndo atrás, verdadeiramente eles precisavam, Jesus oferecia e eles estavam recebendo aquilo de Jesus e estavam à festa. E foi uma festa no capítulo 1, sendo libertados, sendo abastecidos daquilo que eles esperavam de Jesus. Interessante que o capítulo 2 já começa dizendo dias depois. Eu acho interessante essas palavras de dias depois. Eu me lembro de Mateus capítulo 17, quando Jesus vai ensinar sobre a transfiguração ali, ele fala assim, 6 dias depois. Isso no livro de Mateus, capítulo 17. No livro de Lucas, ele fala assim, aproximando ao 8º dia, quer dizer, 6 dias depois aconteceu aquilo. Mas em Lucas, relatando, fala assim, aos 8º dias, ou aproximando do 8º dia. Então, sempre as datas são tão importantes. E o que estava acontecendo nesses 6 dias, nesses dias depois aqui? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Então, Jesus estava entrando ou voltando a Cafarnaum, a cidade que ele vivia. Ele saía, dava suas voltas, ele vivia lá em Cafarnaum, a partir do momento em que ele foi expulso de Nazaré. E estava em casa. Quando diz estava em casa, aí também há alguns estudiosos que falam que a casa que se trata era a casa de Pedro, mas na verdade a maioria deles entende que realmente era a casa onde Jesus habitava. Então, vamos considerar que é a casa de Jesus, estava na sua casa. E, sabendo a multidão, mais uma vez a multidão descobre que ele estava na casa, então foram todos para lá. E quando vai todos da cidade, quando a multidão vai para uma casa, o que dá? Superlotação, não tem jeito. Superlotaram aquilo lá, não tinha como chegar mais na casa, a casa estava superlotada. Então, só faltava ter uma placa dizendo proibido aproximação, porque estava superlotada. E ali acontecem várias coisas que a gente pode apresentar como lições para nós, mas o Wisber, ele tem um documento expositivo e ele cita 4 olhares na perspectiva de Jesus. Achei interessante esses 4 olhares que ele diz, primeiro, olhar no alto, o olhar para o alto, ele vê Jesus, ele vê trazendo o paralítico, trazendo aos seus pés, aqueles 4 homens trazendo um paralítico aos seus pés, quando ele olha para o alto. Quando ele olha para baixo, ele vê um doente do corpo e da alma, aleijado, desanimado, esmagado pela dor e pela culpa. Então ele olha para o alto, ele vê 4 pessoas no telhado, abrindo o telhado e trazendo um paralítico para deitá-lo aos seus pés. Ele olha para baixo, ele vê o paralítico ali, um homem miseravelmente, sem nenhuma condição, estava ali doente do corpo e doente da alma, aleijado, desanimado, esmagado pela dor e pela culpa. Quando ele olha ao redor, ele vê os críticos que
que vieram ali justamente para vigiar e contradizer o que ele falava. Então vieram mais para isso, vigiar e contradizer. Quando ele olha para os corações daquela multidão que estava ali, ele vê os escribas arrazoando e acusando de blasfêmias, mas assim mesmo, vendo tudo isso, sabendo de tudo isso, que ele era Jesus, mesmo assim ele pregava, ele anunciava o seu trabalho que ele desejava no seu coração fazer. Eu quero desafiar a todos nós a olhar para esse texto e descobrir valores que possam edificar as nossas almas. Eu tenho 3 sugestões de valores. A primeira delas é o valor da palavra de Deus. O valor da palavra de Deus. Você já correu desesperado atrás de ouvir a palavra de Deus? A importância que você dá da palavra de Deus? O que você entende? Aqui é muito importante o quê? O que é muito importante? Os cânticos, o trabalho da igreja? Ou a palavra que nos faz, a partir da palavra, fazer todas as outras coisas? O valor da palavra de Deus. Jesus desejava pregar a palavra de Deus. Jesus desejava pregar a palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 38 diz: Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Vamos, eu vim para isso, eu quero fazer isso, eu quero anunciar a palavra. Então a importância da palavra, o homem precisa da palavra de Deus, e Jesus não queria descansar, não queria sair daquele lugar para ir num momento de repouso, não era isso, ele não queria descansar, ele tinha desejo e queria sim pregar em outro lugar. Ele já havia pregado ali, mas ele queria pregar em outro lugar, e ele disse: foi para isso que eu vim, foi para esse propósito que eu estou aqui, para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus. Nós não estamos, e isso aqui eu já quero aplicar para nós não estamos aqui para outro motivo, nós estamos aqui para viver essa palavra de Deus. Se nós temos algo a aprender na palavra de Deus para a nossa vida, é isso que nós devemos ter dentro, nos encher cada dia mais e ter desejo, ter gosto, ter alegria nisso aí, na palavra de Deus. Desejo de pregar, gosto de pregar, gosto de se envolver com essa palavra. Para conhecer a palavra de Deus é tão preciosa, tão importante, que ela é necessária. Nós precisamos dessa palavra para alguns motivos, e um deles é para conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Se você tivesse que explicar quem é Jesus, como você explicaria se você não tivesse a palavra de Deus? Se você não conhecesse a palavra de Deus, como você poderia explicar quem é Jesus? Às vezes você está fora, distante da palavra de Deus, não querendo se envolver, mas olha que importância. Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinais as escrituras, porque vós julgar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ou que testificam de mim. A palavra de Deus testifica de Jesus. Então, se você quer relacionamento com Jesus, se você quer conhecer Jesus, se você quer mais de Cristo, como nós cantamos, é a palavra de Deus que nos enche disso. É a palavra. Não adianta você ser crente sem se envolver com a palavra de Deus.
Aí eu posso ser crente por algum motivo. Que motivo? O único motivo é aquilo que o próprio Jesus disse: eu desejo pregar, eu quero pregar mais, eu vim para isso. E todos os homens de Deus, da palavra de Deus, a partir dos apóstolos, todos eles pregavam a palavra, e quem conhecia a palavra, quem se convertiam, quem recebia Jesus como seu Salvador, saíam falando da palavra. Nós podemos ver em Atos o início da igreja primitiva e ver aqueles homens como o próprio Filipe saindo nos lugares, sendo usado pelo Espírito, sendo conduzido pelo Espírito. Para quê? Para pregar a palavra. Quando encontra com o eunuco, ele fala assim: entendes os que lê? Mas como eu posso entender se ninguém me explicar? Então ele sentou e explicou a palavra. É importantíssimo para cada um de nós, para o nosso coração, para a nossa alma, compreender e ler e aprender mais e mais da palavra. Jesus deixou assim. Também conhecer o grande amor de Deus. Nós conhecemos o grande amor de Deus pela palavra. João 3,16 já foi lido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Todos os que realmente crerem em Cristo Jesus não pode perecer. Nunca vai perecer. João 10, 27, 28 diz: não vão perecer, nunca arrebatarão da minha mão. No livro de 1 João, capítulo 3, no versículo 1, João trata, nos chama de filhinhos, aqueles irmãos. Ele diz assim, João capítulo 3, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. O mundo não conhece a palavra, o mundo não quer se envolver com palavra, não. O mundo tem é o contrário dessa palavra. Não ia falar, tem ódio, mas tem pontos, pode ser que tenha mesmo. Odeia a palavra, odeia crentes por causa da palavra. Mas Jesus disse: vocês são filhinhos, vocês foram libertos pela palavra. Então, conhecer o grande amor de Deus. O amor de Deus está em toda a palavra. Nós precisamos da palavra para conhecer a promessa de Deus. A promessa de Deus está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna. A promessa que Deus fez na sua palavra para todos nós é a vida eterna. E olha, quando cada vez que nós vamos nos aprofundando na palavra, lendo, conhecendo, nós vamos entendendo que fala da promessa de ler a palavra e falando de vida e vida eterna. E quando a gente chega lá em João 14, né, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Em João 1 diz que o verbo é Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. Tudo é Jesus. A palavra para santificação precisa ser santificado. Tudo é Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 16, diz assim: por isso, cingindo os vossos entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. A ordem de Deus para cada um de nós, a ordem de Deus para a sua igreja é: olhe para Jesus que é santo, vê o seu Deus que é santo e sede santo como Ele é. A palavra de Deus te conduz a isso, te leva a isso. Então a necessidade nossa é de conhecer mais e mais a palavra. Essa palavra não pode ser tolhida, não pode ser não ter acesso. Nós todos, desde as crianças saem daqui para ver o quê? Brincar lá? Não. Graças a Deus que nós não pensamos assim na nossa igreja. As crianças saem lá e lá, se você for lá agora, com certeza você vai ouvir histórias bíblicas, conhecimento bíblico que estão passando para aquelas crianças, desde pequeninos. A palavra, porque é assim que a palavra diz. Ensina o menino no caminho que se deve andar, e até quando se envelhecer, não se esquecerá disso, não se separar dele, desse ensinamento. Você vai lá em Deuteronômio, desde o início, a orientação era a palavra de Deus. Ensina a palavra, coloca nos umbrais das portas e ensina a palavra para as crianças, ensina a palavra para os jovens, ensina a palavra para os adultos, ensina a palavra. Agora, tanta orientação, por que às vezes nós nos flagramos fugindo da palavra? Fugindo de conhecer, fugindo de saber, com tanta facilidade que temos ainda hoje, que temos até agora. Mas não só conhecer a palavra, conhecer a Deus, conhecer a quem é Jesus, conhecer o grande amor de Jesus, nós precisamos da palavra para conhecer a nós mesmos. Você precisa da palavra para ser conhecido. Quem é você? E aí, quando nós olhamos para o livro de Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 13, ele mostra exatamente quem somos, ou quem éramos. Ele vos deu vida, mais uma vez, está a vida aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros, como também os demais, ou como os outros também. Era essa situação. A Bíblia diz que Deus nos criou, colocou num lugar santo, e a partir daí, quando deixou o pecado tomar conta, obedeceu mais o inimigo do que ouviu a palavra que saiu da boca de Deus, porque o primeiro erro do homem foi deixar de ouvir a palavra que saiu da boca de Deus, o mandamento que saiu da boca de Deus, e a partir do momento que você abandona os mandamentos, então você cai no pecado, cai no erro, cai como diz Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, fora da vontade de Deus, longe de Deus, e sem caminho de volta, não pode mais voltar. Deus colocou o homem para fora do jardim e colocou algo que pudesse ser um empecilho, que ele não voltasse mais. Não tem como o homem voltar mais. O desejo do homem
não é mais voltar ao paraíso. Por isso a gente trata da depravação total, porque o homem ficou totalmente depravado, tomado de pecado. O homem não quer mais Deus, então Deus é que tem que buscar o homem. Por isso que nós acreditamos nessa palavra de Deus, que mostra que o Senhor Deus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, teve compaixão de nós e nos libertou, simplesmente fazendo do céu esse grande, a partir de João 3,16 que lemos, do céu, olhando para a nossa miserabilidade, ele então faz esse ato de amor, enviou o seu Filho, lá em Filipenses capítulo 2, você vai ler ali, até já programado que Cristo viria para morrer, até morte de cruz, e veio e pagou esse preço, foi lá na cruz, derramou o seu sangue, para nos salvar. E isso, quem nos garante isso é a palavra de Deus. Nós somos dependentes da palavra. Quando nós fizemos entrou no coração desses jovens para fazer o nosso trabalho da reforma aqui, vamos fazer só a escritura, só a palavra, só a escritura, só a Bíblia, isso é suficiente para nós. Dizer que essa palavra é suficiente, dizer que essa palavra é única, dizer que essa palavra é a palavra de vida, dizer que essa palavra nos remete a Cristo, mostra Cristo para nós, e nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de outra coisa, se não for a Bíblia. Então nós estamos numa reunião aqui, porque esse lugar abre a Bíblia e ensina a Bíblia. É isso que queremos, é isso que é a proposta dessa igreja, uma membresia saudável, que olha para a palavra de Deus, apenas isso, como suficiente, palavra de Deus como suficiente para a nossa vida, como única regra de fé e prática. Agora, nós estamos aí trabalhando com missões. Tem duas irmãs doidas aí que ficam mexendo com missões. Missões, vamos fazer missões. A igreja se envolve com missões. E por que missões? Por que a gente faz isso? Então, quando nós olhamos para Romanos capítulo 10, como viver, como fazer isso sem a palavra? Romanos 10, de 13 a 15, olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 10, versículo de 13 até o versículo 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele de quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como? A própria Bíblia fala, como fazer isso? Como? Como? Explica como. Tem como fazer isso? Como invocar o nome do Senhor? Como se não há, não ouviram? E como crerão se não há, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Como sem a palavra? Quando você está distante, desanimado de ouvir a palavra, por acaso você faz uma pergunta: como que eu vou viver ainda sem a palavra de Deus? Como que eu vou viver ainda distante da palavra de Deus? Como que eu vou viver ainda separado, sem desejo na palavra de Deus?
Segundo ponto, o valor da fé. Jesus, vendo-lhes a fé, no versículo 5 de Marcos 2, diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, vendo-lhes a fé daqueles homens. A fé rompe barreiras. Eu estou preocupado porque dia de ceia o tempo passa demais. A fé rompe barreiras, mas com isso dá muita oportunidade, é uma chance de crescer. Aliás, nós cantamos isso, de crescer um pouco mais. O desafio de fé era levar o paralítico, passando por incrédulos, levaram sair de um certo lugar, ouviram que Jesus estava na casa, e tinha um paralítico, e eles tinham que tomar aquele paralítico, levar numa maca, em alguma coisa que eles transportavam no tempo, até chegar em Jesus. Ele precisava chegar em Jesus. Eles acreditavam que se eles levassem aquele paralítico, deixassem aos pés de Jesus, ele podia ser curado. Então eles criam nisso. Mas é bom a gente ler aqui e falar assim: eles pegaram um paralítico, saíram e foram levar aos pés de Jesus. A gente não considera a maneira de sair. Vocês já foram no velório e falam assim: é hora de sair o caixão, e daí o caixão pega 6, 3 de cada lado, e você anda um pouquinho até chegar no carro, você já tem vontade de passar para outro, porque é pesado, não sei, gente magrinho aí, pesa demais. Imagina carregar aquele homem não sei quanto tempo. A gente não sabe o percurso que tinha, mas certamente não era pertinho. É verdade que tinha, alguns dizem que não era só os 4, saíram um grupo, mas os 4 eram responsáveis de levar o paralítico. Os 4 é que levavam o paralítico, eles desejaram levar, então levam. Os outros simplesmente podiam ter falado assim, eles não tinham fé. E quantas coisas eles ouviram, quantas coisas podiam ter ouvido, falando assim: tudo bem, você quando sai, vou fazer uma viagem, você sai daqui, vou fazer uma viagem. Quando a gente vai no acampamento de pastores em Sumaré, é uma maravilha, sai daqui com os pastores, um carro aluga, vai 3 ou 4 no carro, é uma beleza. Aí você chega lá, fica de terça-feira até quinta-feira é dia de vir embora. A gente sempre gosta de sair um pouco mais cedo, porque é longe daquilo aqui, mais 500 quilômetros por aí. Mas para vir embora, a gente não vê a hora de chegar em casa, a gente não vê a hora de... Parece que o banho que a gente toma fora não é igual ao banho que a gente toma em casa, tudo é diferente. Agora, você está levando um paralítico, quem é que vai trazer? Para ir, tudo bem. Vocês vão levar, está naquela expectativa, e quem vai trazer esse paralítico de volta? Não é de se pensar? Só que eles não pensaram. Sabe que eles respondiam? Não é claro que não tem essa pergunta no texto? Eles perguntam: nós vamos levar, e ele voltará andando. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. É firme, nós vamos levar. Nós temos convicção de que se esse homem, a hora que ele for colocado aos pés de Cristo, ele será curado. Esse homem virá conosco. Isso é fé. Eles tinham fé, e Jesus viu a fé deles. E somente pela fé que eles não desistiram. Se eles não tivessem fé, eles tinham desistido. Somente pela fé eles não desistiram. E chegaram com um paralítico. E de longe dava para ver Jesus, mas aquela multidão estava na frente. Não tinha como passar, ninguém dava, nem tinha condição de dar lugar para eles.
E imagine você carregando aquele homem e não tinha lugar, e ele sentado e falei, e agora? E a fé? Para onde foi a fé que eles tinham? Não podia se aproximar, mas eles falaram assim, sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando nisso aí, eu fico me imaginando quantas vezes tem acontecido coisinhas pequenininhas conosco, e nós temos desistido, deixado, mas eles saíram, falaram, nós saímos de casa, nós tomamos esse paralítico, nós trouxemos até aqui, nós estamos vendo Jesus ainda aqui de longe, nós estamos vendo a multidão, mas se nós chegamos até aqui, e sabemos que a bênção está ali, sabemos que nós temos só de colocar ele nos pés de Jesus, nós não vamos voltar com ele para trás. Nós vamos fazer alguma coisa, e essa é o desafio do crente que realmente tem fé, em todos os sentidos da sua vida. Às vezes nós chegamos num certo lugar e fala assim, olha, eu vim até aqui para fazer isso, mas isso está sendo tão impossível, daqui para frente que eu vou desistir. Quantas coisas não acontecem na nossa vida? Quantas coisas eu tenho assim comigo, eu falo, puxa vida, eu andei a maior parte do caminho, mas eu tenho um pouquinho, e esse pouquinho está tendo um empecilho tão grande, que eu vou desistir, não vou continuar. Aqueles homens falam, negativo, nós vamos fazer alguma coisa, porque Jesus está ali, e eu não vou deixar, de maneira nenhuma, sem chegar, sem se aproximar de Jesus, em colocar esse homem lá, porque eu creio que ele será curado. Eu lembro de Zaqueu. Zaqueu chega, quero ver Jesus. Quando chega aquela multidão, ele fala, não, eu não vim aqui para ficar atrás de gente olhando para Jesus. E ele sai correndo, não importando a situação dele, sobe numa árvore, mas ele quer ver Zaqueu. Eu lembro da mulher do fluxo de sangue que saiu e falou assim, ainda se eu tocar, a multidão é grande, me joga para lá, me joga para cá, mas se eu tocar nas suas vestes eu serei curado. Aqueles 4 homens também não desistiram, falaram, não, nós vamos fazer um telhado, eu tenho minhas dúvidas quanto ao telhado, para mim é num beiral, aquele tempo fala do beiral das casas, eu acho que era uma espécie de uma área coberta, e Jesus ficava na porta, da porta para frente, e todo mundo interrompendo a chegada até Jesus. Mas eles fizeram um buraco no telhado. É tudo que nós vemos na palavra de Deus. Descobriram o telhado, e onde estava Jesus, desceram então aquele homem aos pés de Jesus. Desceram aos pés de Jesus. Não viemos até aqui para desistir. Nós viemos de longe. Se não podemos nos aproximar de um jeito, nós vamos nos aproximar de outro. Mas nós vamos nos aproximar. Terceiro ponto, o valor do perdão de Jesus. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele disse lá em Mateus capítulo 20, versículo 18, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. No versículo 5 disse Jesus, os teus pecados estão perdoados. Assim que aquele paralítico foi descido nos seus pés, ele olhou e disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Quando nós falamos que muitas pessoas estavam ao redor de Jesus,
E muitas vezes entre nós somos ensinados de um modo diferente, de olhar as coisas diferente. Que ao ouvir assim, os teus pecados são perdoados, começa a indagar, começa a razoar como os escribas, começam a dizer que é blasfêmia, porque não conhece Jesus, não conhece o seu poder, não conhece que Ele tem todo o poder no céu e na terra, não conhece um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que pode fazer acontecer todas as coisas, que tem todo o poder nas suas mãos, que tem a nossa vida, que faz o que Ele quer, quando quer, como quer. Esse é o nosso Deus. Então ficaram perdoar pecados, quem é esse? Quem é esse? Não são todos que sabem o valor do perdão. Não são todos que sabem, que conhecem o valor do perdão. Ainda muitos não querem tratar do pecado, sabe por quê? Sabe por quê? Vamos confessar os nossos pecados, daí as pessoas ficam assim, meio se estribuchando, porque não querem, sabe por quê? Muitos não acreditam que Jesus perdoa pecado, então eu falei, eu não vou falar. Tem muita gente sofrendo, carregando dor, carregando ansiedade, carregando depressão, carregando tudo na sua vida, porque tem medo de falar e não acredita que ele pode receber o perdão de Jesus. Fica carregando fardo pesado, quando Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, venham a mim, venham, todos a mim. Mas não vou, por quê? Porque eu não acredito que Ele é poderoso para me tomar o meu fardo tão pesado e trazer um fardo leve para a minha vida. E é assim que aqueles homens, aqueles escribas, diziam no versículo 7, por quê? Fala ele deste modo? Por que fala ele deste modo? Que modo estranho Jesus está falando? Que modo estranho Jesus está conduzindo aquela fé, conhecendo a fé deles, mas a resposta de Jesus é, perdoados estão os teus pecados? Por quê? Como? Por que fala ele desse jeito? Porque ele trata a minha necessidade que eu quero, a necessidade que eu esperava receber dele. Por que ele olha e fala sobre o pecado? Por que a palavra de Deus parece que antes de tratar da minha alegria, daquilo que eu quero, ela primeiro fala, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. É assim que a palavra de Deus diz, é assim que nós somos chamados por Deus. Nós conhecemos a nossa história e ficamos aflitos como aquele povo que ouviu Pedro lá em Atos capítulo 2, e eles falam, que faremos? E Pedro fala, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque o problema nosso, o grande problema do ser humano é o pecado. Nós não temos problemas de olhar para nós mesmos, olhando as coisas boas. O grande problema é que nós temos um problema muito, muito grande de olhar para nós reconhecendo o pecado que nós temos. Reconhecer que eu preciso de misericórdia, reconhecer que eu preciso de salvação, reconhecer que eu preciso do perdão de Deus, para que depois eu possa ter a minha vida de santificação, de andar com Deus, de viver Deus. Por que fala ele deste modo? A blasfêmia dos escribas, não conheciam o Senhor Jesus, não conheciam o Senhor Jesus. Quem foi aquele que foi apresentado por Deus, por João Batista? Lembra de Jesus? Quando chegou, que João Batista o apresentou, João Batista já havia falado
quem ele era, João Batista já tinha falado quem viria, e de repente está à frente dele e ele fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só prestar atenção na palavra. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não conhecia o nome que perdoa. Não conhecia o nome que perdoa. 1 João 2,12 diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É por causa do nome de Jesus. Irmãos, nós só vamos entender essa mensagem quando para nós fica até fácil, mais fácil, né, para quem, mas é necessário crer de qualquer jeito. Mas Jesus faz qual que é o mais fácil? Se vocês estão com tanta dificuldade de entender isso, qual que é o mais fácil? Estou vendo, eu conheço o coração de vocês. Qual que é o mais fácil que vocês acham? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Isso Jesus estava fazendo. Isso no capítulo 1 é chamado o capítulo da glória, porque Jesus fazia toda hora. Para Jesus não tem nada impossível. Nada que ele não possa fazer. Então ele, trabalhando no coração daqueles homens, ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma no teu leito e vai para a tua casa. Irmãos, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o teu corpo estar perfeito e a tua alma infectada com pecado? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E eles ao verem esse milagre, compreenderam tudo e glorificaram a Deus. Esta noite nós podemos ler mais esse texto, trazer mais no nosso coração esse texto. Jesus perdoa pecado. Eu não posso deixar que qualquer barreira me impede de chegar aos seus pés e pedir perdão pelos meus pecados. Nós poderíamos falar muito mais sobre os 4, que são disposição de conduzir a outra pessoa. Mas dá uma outra mensagem. A disposição de conduzir pessoas na presença de Jesus. Pense nisso. Pense nisso. Trabalhar com vidas é sacrifício e por isso requer fé. Mas Jesus vê a fé. Amém? Que Deus abençoe. Pai, obrigado, Senhor. E que o Senhor esteja nos abençoando, trabalhando mais no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, em nome de Cristo. Amém.